Eu tenho assim algumas coisas para falar para vocês, mas antes eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês, né? Seria interessante falarmos logo no início, porque você pode mudar até a sua postura nesse nosso bate-papo. Nós estamos criando a oficina de planejamento estratégico, né? Nós tivemos uma primeira reunião com o Eurico, está aqui conosco, né? E nós resolvemos que é tão importante isso que nós vamos fazer mais algumas reuniões, ou esta pelo menos, e uma próxima que já vai ser uma oficina. O que é uma oficina? Nós vamos aceitar inscrições de pelo menos, no máximo, 7 empresas, e nós vamos fazer o planejamento estratégico dessas empresas, junto com vocês, com as empresas. Então, vão ser um trabalho relativamente longo, de 4 a 5 horas, mas nós vamos marcar aqui um fim de semana, um sábado, e as empresas que se inscreverem, nós vamos fazer o planejamento estratégico junto. Ninguém vai pagar nada. Nós que vamos só trabalhar e nos dedicar para ver como é que funciona isso. E um planejamento estratégico tem que ser montado pelo menos com algumas pessoas das suas empresas, né? Pelo menos 4 a 5, não importa quem seja, pode ser proprietário, gerente, diretor, pode ser uma das pessoas mais importantes num planejamento estratégico. Quando eu falo, eu já fiz mais de 250 planejamentos estratégicos no meu tempo todo de carreira. Era o porteiro. Ele tinha que participar, porque o porteiro sabia de tudo o que acontecia. O porteiro era o camarada que avisava o cliente, fazia abertura, se ele não estava bem humorado, a gente perdia o cliente, né? Porque ele é quem indicava as pessoas. Então, essa pessoa tem que fazer parte, não tem jeito, né? Então, quando eu digo assim, porteiro, não é pela posição dele de ser humilde, não. É uma pessoa tão importante que, às vezes, ele é o próprio presidente. Numa das meus aprendizados nos Estados Unidos, eu fui visitar um distribuidor de autopeças, né? Eu falei, cadê o gerente? O gerente está ali. Quem é o dono? O dono está entregando, ele que faz a logística, ele vai entregar os produtos. Por quê? Porque ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele vê quem é o concorrente, quem está entregando, como é que está, escuta as reclamações, resolve a situação. Então, você vê como é interessante isso? Isso começa a pensar no nosso planejamento estratégico. Como é que isso pode se encaixar? Então, nós vamos fazer essa nossa oficina. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, vamos colocar 7 empresas, porque é o máximo eu consigo controlar, e provavelmente eu vou contar com a ajuda com alguém, do Eurico e tudo mais, para a gente poder fazer um trabalho um pouco mais extenso. Mas, antes de nós irmos falar exatamente só sobre isso, nós vamos ter que começar a falar um pouco sobre a estratégia. Onde que está está aqui. Antes de nós falarmos em planejamento estratégico, propriamente dito, já vou pular aqui, nós temos que entender em que mercado que a gente circula. Qual o mercado que você está? Não importa qual seja o seu negócio. Você tem que estar nesses 3 tipos: monopolar, bipolar ou multipolar. O que é monopolar? É aquela que a marca é tão forte que vira o produto, né? Bombril, né? O Microsoft, Gillette, eu não se usa mais Gillette, mas ainda vou ficar, tem Gillette? Não. Tem Presto Barba, alguma coisa assim? Não, tem Gillette. Então, caneta Bic, outro dia mesmo o presidente falou, eu quero uma caneta Bic. Ele não estava usando caneta Bic. Tenho certeza que não estava. Mas ele pedia, me empresta a Bic para mim, né? E no fundo ela tem uma qualidade tão boa que eu falo, é melhor eu assinar com uma Bic porque eu sei que não vai falhar, né? Então, isso é um produto monopolar. Tem uma série de produtos muito forte. Eu falo hoje que existe um outro produto que a Havaiana virou sinônimo de sandália, chinelo. Não tem jeito. Pega a minha Havaiana aí. Você nem tem Havaiana em casa, provavelmente, é Raider, sei lá qual for, né? Então, esse é o monopolar. Ele tem autopromoção. Ele não precisa de... Ele se vende, né? Interessante o que eu estou falando. Olha só, ele se vende. Você compra, né? Eles não vendem esse produto. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Muito bem. O bipolar é o conflito. Ele cresce com o conflito. Hoje, cada vez menos nós temos isso aí, mas ainda mais existe muito forte, não tão forte no Brasil, a Pepsi Cola e Coca-Cola. É forte. Um ataca o outro,
não tão agressivamente mais como no passado, mas nos Estados Unidos esse negócio é tão importante que tem estados que só vendem Coca-Cola e estados que só vendem Pepsi-Cola. É impressionante. E a Pepsi-Cola é muito mais vendida do que a Coca-Cola nos Estados Unidos. Porque eles são focados muito no mercado, né? Do grupo PepsiCo. Então, esses são os dois produtos. Normalmente, nós não trafegamos nesse produto. Nós trafegamos em qual produto? Multipolar. Que você concorre todos os dias com outras empresas. E qual é? O que caracteriza o multipolar? Serviço. É a coisa mais importante. Velocidade. Quando eu falo serviço, não é só, não, ele atende bem. Não, serviço é entregar produto na hora certa, ter o preço correto. Tudo isso faz parte do serviço. E o que nós fazemos hoje em dia? Todos nós vendemos o quê? Serviço. Quando você fala no e-commerce, o e-commerce chegou, tudo mais e tal. O que é o e-commerce? Na realidade, é uma logística. Você coloca lá uma propaganda no negócio, você tem lá os preços, mas se não tiver a logística de alta velocidade com a entrega, você não compra. Você vai na loja. Não é verdade? Então, nós temos que entender que o e-commerce não é nada mais, nada menos do que um serviço de logística com altíssima velocidade de entrega e assertividade. Porque é horroroso quando você chega na sua casa, compra um negócio pela internet e chega lá e não é aquilo que você quis. E acontece muito, né? Porque às vezes eu falo que a internet é um mecanismo que te vende um sonho e às vezes entrega um pesadelo. Isso é horrível. Mas você vê, as empresas de logística estão assim bombando. Né? Se falar o nome de todas elas estão por aqui. A maioria delas estão na redondeza, né? Todas elas estão na redondeza. Então, isso é exatamente o que acontece conosco. Eu usei aqui o caso do automóvel, que quem é da minha época, né? E são poucos aqui da minha época, nós tínhamos 3 marcas de carro: Volkswagen, Chevrolet e Ford. Aí depois apareceu a Fiat. Depois apareceu os importados com Lada, né? Até o Collor falava que nossos carros não eram carros, eram carroças. Ele estava certo. Estava certíssimo. Eram carroças mesmo, né? Mas tem gente que gosta de colecionar carroça. Vai fazer o quê? Então, tudo bem, né? Mas esse é o grande mercado que hoje se disputa a ferro e fogo. Ferro e fogo. Né? Existe uma tendência de as empresas, um comprar a outra, tudo mais, mas a marca fica. Né? A Kia foi comprada pela Hyundai. Mas a marca ficou. É mais a mesma plataforma, não importa. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar a Kia. Eu sei que é aquele carro. Muito bem. Mas não é só isso que nós temos. Nós estamos num mercado horrível, onde nós temos 3 tipos claros de concorrentes. A predadora, a desenvolvimentista e a revolucionária. A predadora é aquela que acaba com a gente. Porque são informais, vem de ser nota, não respeita as leis trabalhistas, nem as sociais. Ela não está preocupada em você ser o cliente dela, mas desde que seja uma única vez eu estou bem. Vende para você para ter lucro, não sabe se você vai vender de novo. Eles destroem qualquer coisa. Esse é um concorrente. E cada vez mais você começa a perceber. Nós temos uma construtora e incorporadora. Você sabe qual é o nosso maior concorrente? É a informalidade. São pedreiros, que não tem nada contra eles, que vieram engenheiros. Que é assim, né? O pior de tudo é que muitos daqui, não só eu, às vezes eu brinco e falo, pedreiro vai custar R$10, 10 mil reais fazer isso. Você que chama uma empresa de engenharia, vai custar muito mais. Né? Não é verdade? É isso. Então você, às vezes, procura a informalidade. Por favor, temos lugar aqui. É assim, quem chega primeiro, o último, senta aqui na frente. Então, essa é a predadora. Né? E às vezes, algumas empresas, quando chegam numa situação difícil, como às vezes nós estamos enfrentando, tem uma vontade louca de entrar para o mercado aí de informalidade, porque não vai pagar imposto e tudo mais. Tal. Eu vou ficar, mas não é por aí. Um dia a conta vem. Né? Temos a desenvolvimentista, aquela que ela desenvolve um produto e consegue colocar no mercado com uma velocidade impressionante e às vezes desenvolve um serviço. Quem são os desenvolvimentistas hoje? São, na realidade, os aplicativos. Né? Eles já foram revolucionários, já não são mais revolucionários, porque começou a virar um commodity.
né? Hoje em dia, para fazer um aplicativo é muito mais rápido do que antigamente se pesquisava tudo mais, então você vê isso aí. E essa aí são empresas que estão na mídia, porque são boas empresas, respeitam realmente o cliente, pagam os seus impostos. Esse daí é um concorrente que dá gosto, porque você aprende com ele, né? Tem diversos concorrentes assim hoje em dia, no nosso mercado. E o revolucionário é fantástico, né? O revolucionário, ele cria o futuro. Eu sempre falo, realmente a empresa revolucionária é aquela que não está preocupado com os seus concorrentes. Sabe por quê? Porque ele cria o futuro. A equipe dele é a melhor do mercado e todo mundo gostaria de contratar para ele. Ele é uma fábrica de talentos. Normalmente nós, assim, mas eu vou treinar o meu funcionário tanto assim, amanhã depois ele vai embora para o mercado. A empresa revolucionária, ela treina tão rápido, com tanta velocidade, que ela não se preocupa em perder. Mas ela tem tantos programas que as pessoas não querem ir embora. Então, falar, mas só empresa grande é assim. Não, empresas pequenas também são assim. Empresas menores também começaram assim. Você vê uma Natura, não começou do jeito que é. Não é verdade? Não era assim, né? Você vê um McDonald's, se você viu o filme do McDonald's, sabe que eles começaram alugavam as lojas e o espaço. Aí acharam interessante que podiam começar a fazer os produtos por igual, tudo mais. O McDonald's hoje é um gigante. Hoje é um gigante. E nós sabemos porque nós temos outra empresa que produz bandejas de fast food e nós somos o único fornecedor do McDonald's no Brasil. Só nós fornecemos. Mas por que nós temos o McDonald's na nossa mão? Por causa dos meus lindos olhos verdes, que às vezes não são verdes, meus cabelos longos, que não são tantos, né? Não é. Porque nós oferecemos uma coisa para ele que ele muito interessou. Oferecemos reciclagem de todas as bandejas, fazemos uma logística reversa, recolhemos todas as bandejas e reciclamos. Uma parte nós abatemos no custo, porque é matéria-prima que nós estamos fazendo, e outra parte nós doamos para o GRAAC, que é a propaganda que eles fazem. Que eles fazem reciclagem e doam para o GRAAC, somos nós que fazemos. Então, por isso que você tem, não é de graça que você tem um McDonald's na sua mão. A grande vantagem que nós temos no McDonald's. Você vende bandeja? Vendemos. Para quem que você vende? McDonald's. Também quero. Também quero. Se o McDonald's compra, porque deve ser bom o negócio, né? Então, isso é um tema interessante. Então, isso é ser revolucionário. Às vezes, nós falamos o seguinte, a revolucionária não manda WhatsApp, ela é o WhatsApp. Essa é a grande vantagem. Ela é o WhatsApp. Que ele revoluciona o negócio, né? E o tempo todo está pensando em como eu vou fazer no futuro. Quem pensa como que você vai fazer no futuro, não se preocupe com o concorrente, porque você vai ser copiado, quer queira, quer não. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o commodity, né? E quase todos os nossos negócios que nós estamos aqui é um commodity. Vocês entendem a palavra commodity? Muitas vezes eu pergunto, a pessoa fala assim, não, venda é soja, é milho. Não estamos falando disso. Estamos falando daquele produto que você tem que ter, quer queira, quer não. E as pessoas às vezes falam assim, fazer uma padaria, pãozinho é commodity, né? Você acha em qualquer lugar. Mas se você for numa padaria que não tem pãozinho, você não compra o resto. Não compra. Porque aquilo que você quer na padaria é pão. Não, hoje está faltando pão. Você ia comprar leite, frios. Não, vou na outra, porque assim eu compro pão. Tudo. Então, o produto commodity, ele tem que existir. Você tem que saber explorar o produto commodity. Transformá-lo numa coisa diferente. Hoje em dia você não tem mais padaria, você tem coisas gigantescas. Aqui no Alphaville tem lugares que você fala assim, meu Deus, quando eu for comprar pão, já sei que vou gastar uma nota, porque eu vou comprar um monte de coisa depois também. Né? Então, é dentro do pão, mas é o pão que te chama. Não é mais o leite. Né? Nem é o café, mas é o pão. Eu quero ir lá no pãozinho, que é muito bom. Então, pensem que vocês têm produtos que é commodity, e que você às vezes fala, não vou fazer isso aqui não, porque para mim não é legal, todo mundo faz. Não, transforme o commodity em alguma coisa especializada. Sabe? Atraia o seu cliente pelo commodity, mas transforme e ofereça para eles muito mais coisas. Né? E como é que você transforma um commodity em um produto especializado? Com economia de escala, baixo custo, baixa rentabilidade e alto estoque. Não pode faltar produto. Você tem que fazer muito para que seu custo seja baixo, porque seu custo fixo custo fixo é muito alto.
você tem que ter sempre disponibilidade. Se você não tiver aquele produto, você está errado. Você não está tratando como commodity, porque ele não pode faltar, né? Você tem N maneiras de ter velocidade nos seus negócios. Depois eu vou contar um case que nós temos numa das nossas empresas que realmente revolucionou o mercado, né? E é no commodity. Hoje mudou completamente. Todo mundo fala, não é commodity. Isso aí é coisa diferente, né? Você transformar o commodity em especializado, você tem o que ter nele? Serviço, encantamento, análise de sistema, treinamento, suporte, relacionamento e qualidade. Se você conseguir aplicar isso nos seus produtos commodity, vocês vão ter condições fáceis de transformar o seu commodity em especializado. Hoje em dia, exportação ou importação, as pessoas fazem, os sistemas estão mais fáceis. Mas se não tiver um commodity que você dê serviço, acompanhe o que está acontecendo, analisar o mercado, ver onde você pode fazer melhor e tudo mais, você não está sendo um produto especializado. Você tem que ser uma pessoa especializada. Estou falando você em relação a Márcia, você é a pessoa que nós está trabalhando conosco, né? Porque nós não sabíamos exportar, né? E nós começamos a trabalhar a respeito. E por quê? Porque ela tem um conhecimento e sabe fazer a coisa diferente e não é commodity mais. Para nós é um serviço muito especializado, né? Temos outras coisas, né? Quando você faz, por exemplo, vou comentar, nós temos uma fábrica de borracha. Eu vou dando alguns exemplos das empresas que eu tenho, mas não são muitas, tá? São algumas só. Nós temos uma fábrica de borracha. Eu vim da Goodyear, todo o meu conhecimento veio de borracha, veio da Goodyear, claro. E eu sempre via na Goodyear algumas coisas que me preocupavam. Como eu fiz muito curso de marketing industrial nos Estados Unidos, fiz isso no Brasil, me especializei em marketing industrial, fiz especialização em Harvard, eu comecei a ver o mercado. Como que o mercado é na realidade, né? Então, os meus grandes concorrentes eram grandes fábricas de borracha. Bridgestone, Pirelli, própria Goodyear, Contitec, Continental e tal. Eu não tinha um poder de barganha junto que eles tinham para comprar matéria-prima. Eles compravam milhares de toneladas. Eu ia comprar milhares de gramas, para ser sincero, porque tão pouco eu ia comprar. Mas eu tinha que ter alguma coisa diferente. Eu tinha que ter velocidade. Eu falava, se eu não tiver velocidade, eu não ganho dos grandes, né? Um elefante é gigantesco, mas põe um coelho do lado para você ver. Quem é que vai ganhar? Quem vai chegar primeiro no fim da corrida? É o coelho. O elefante vai chegar firme. Então eu sempre falava, as grandes empresas são o transatlântico e nós, pequenas empresas, nós somos os saveiros, que vão rápido e ao sabor do vento, que é o mercado, né? Então isso é bem funcional. Nós montamos uma fábrica, fizemos um planejamento estratégico de como nós íamos ser rápidos. Máquinas pequenas, máquinas bem compactas, rápidas, com velocidade, com o menor número de pessoas possível, e nós começamos em 2013. Hoje nós somos o primeiro do mercado. Ninguém mais compra. O que é vantagem? Nós temos um serviço que ninguém tem. Nós entregamos em 24 horas. Qual foi a vantagem em relação aos outros? Eles não precisam ter estoque. E eu entrego em 24 horas. Conclusão, o fluxo de caixa dele é zero. O que os nossos clientes tornaram-se para nós? Refém. Eles são nossos reféns. Falando como exemplo, eles são nossos reféns. Eles nem vão na concorrência. Eu nem me preocupo com concorrência. Porque eles compram. Eu não vendo mais produto. Eles compram. Ligam, olha, estou precisando disso, você posso buscar amanhã? Posso. Alguns casos, olha, eu estou precisando desse produto, o carro já está a caminho. Eu falei, nossa, mas como é que já está a caminho? Nós não estamos com ele pronto. Não, mas nós somos aqui de Minas, estou mandando o carro buscar. Eu me dou ao luxo de não ter que entregar, eles vão buscar. Porque eu trabalho muito com solvente, com esses produtos mais perigosos, tem que ser transporte especial. Então, veja o que é interessante. Quando nós fizemos um planejamento da nossa empresa, nós estabelecemos o que eu quero ser, como eu quero fazer. E começar a construir um negócio desse jeito, entende? É claro que não é da noite para o dia que você faz, porque você é pequeno, a concorrência é forte, vai para cima de você, joga preço lá embaixo, nossos custos são baixíssimos. Quando eles começaram a jogar os preços lá embaixo, começaram a perder dinheiro, recuaram. Então, tudo isso aí nós temos que acompanhar no mercado. Mas eu quero que vocês tenham um exemplo. Nós desenvolvemos o negócio baseado no quê? No que nós queremos atingir. Nós queremos atingir. Muito bem. Isso aqui é uma outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês.
Coisa diferente, hein? Coisa totalmente diferente. Existe um restaurante na Inglaterra, ali em Londres, chamado Just Around the Corner. Um dia eu me falaram desse restaurante, eu fui visitar rapidamente. E esse restaurante tem uma coisa fantástica. Você chega lá, você pede, cadê o cardápio? Tem lá pouquíssimas comidas. Um ambiente maravilhoso, é um pub. Aí você, cadê o preço? Não tem preço. Falei, caramba, não tem preço, você já fica meio assim, né? O que eu vou pedir? Porque normalmente você olha o preço. Tem alguns que pedem mais caro quando é a empresa que paga e mais barato quando ele paga, né? É sempre assim que funciona. E aí ele fala, não tem preço, não tem preço. Uma carta de vinho, não tem preço. Meu Deus, e agora? Perdi o quê? A minha orientação. Eu perdi a orientação. Eu não sei como me orientar. Aí quando nós, para acelerar, porque já me mostraram a plaquinha de 10 minutos, nós temos que... Falei, bom, cadê a conta? Está aqui, está em branco. Mas como é que eu faço? Paga quanto você acha que vale. Falei, caramba, que loucura que é essa? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tirou o chão, né? Porque nossa cultura não é essa mais. Aí eu estava com um rapaz da Inglaterra, tal, que me levou, falei, o que eu faço? Ele falou, olha, quanto você acha que vale? Eu falei, para mim vale muito aqui, uma maravilha, gostei e tal. Então paga. Aí chamei o gerente, né? E falou, olha, nós éramos tudo de commodity, nós éramos um simples restaurante. A hora que nós bolamos isso no começo, nós tivemos problema. Mas hoje, um detalhe, 6 meses para você marcar uma reserva lá. Tudo bem que no Brasil talvez não daria tão certo, né? Mas é uma cultura, é uma cultura, é uma cultura, é uma cultura. São coisas diferentes, hein? Olha, você só muda de commodity para especializado se tiver coragem de fazer um negócio, que requer uma dedicação de corpo e alma. Muito bem. Algumas coisas interessantes. Novas tecnologias e o mercado. A idade da pedra não acabou porque acabaram as pedras, mas porque houveram outras tecnologias. Adeque a sua empresa a novas tecnologias. Não tenha medo de novas tecnologias. Eu tenho pavor de novas tecnologias porque a minha geração saiu do lápis com apontador para um laptop de altíssima velocidade. Você acha que consigo me adaptar com tudo isso? Não, eu tenho dificuldade, mas eu tenho pessoas que fazem. Eu sou ali meio eu não uso Instagram, não uso Facebook, eu uso mais o WhatsApp, né, que já foi uma grande mudança para mim já, né? Olha uma coisa interessante aqui. Quando você tem a sua empresa, analisa qual é o sistema de liderança que você tem. Porque você tem alguns tipos de liderança. O primeiro quadrante é o sargentão, né? Na guerra, é direção. Na guerra o cara não vai perguntar, gente, vou fazer uma equipe aqui, vamos fazer um treinamento, que nós vamos saber quando nós vamos atacar. Ele vai falar, ataquem, né? Então, é isso que nós temos. Em qualquer lugar que você esteja, não importa onde for, isso vai existir. Chama-se liderança situacional. Quadrante 1, quadrante 2. Você treina o pessoal, mas sempre orientando. É o que mais nós usamos, tá? Você treina os seus funcionários, mas sempre está orientando ou cobrando, fazendo alguma coisa assim. E o terceiro, que é o que realmente também se usa, conforme as empresas estão ficando mais maduras, você não manda mais, você apoia. Não é fácil também, né? Pequenas e médias empresas, felizmente ou infelizmente, o executivo é um ditador. Não há dúvida disso. Por isso que chama executivo, porque ele executa, né? Não é assim, ele é um ditador. Vamos fazer assim, assim, assado, não. E lá na nossa empresa é a mesma coisa. Nós temos um conselho que discute, mas no fim do dia, quem assina o cheque fala, quero que seja assim. Tem que convencer os outros. Porque é situacional. Não é que é errado ou que é certo, mas muda constantemente, né? Em casa, eu sou da direção. Mandou, eu faço. Em casa, mandou, eu faço. Então, eu sou o chefe da máquina lavar-louça. Sou eu que carrego a máquina, sou eu que fico testando o pó que vai lavar, usar, eu falo para você quais são os melhores, se quiser, como tem que ser o tipo, é comigo. Então, muito bem. Aqui é o seguinte, olha, gente, equilíbrio perfeito. Pense comigo. Quanto você é operacional e quanto você é estratégico na sua empresa? Pense comigo. Não precisa responder. Normalmente a pessoa fala, 50-50, 50-50. Não é. Normalmente você é mais operacional do que estratégico. Saia da função operacional e assuma a posição estratégica na sua empresa.
Não que isso tem que ser 100%, mas você tem que criar o futuro. O estratégico, veja bem, se o estratégico passa a ser operacional, a empresa não cresce. E se o operacional passa a ser estratégico, a empresa não anda. Porque tem no dia a dia, o cara tem que ser operacional. Não é que um é melhor que o outro. Mas uma ideia maravilhosa que tem uma área estratégica, isso significa um avanço enorme. O operacional te dá satisfação. Por quê? Porque você, hoje eu trabalhei pra caramba, fiz aquilo, fiz isso, você foi operacional bastante. Teve alguma ideia boa? Não tive tempo. Então não é bom para você. Você tem que saber o que você quer ser. Quando você vai para uma estratégia, você tem que pensar muito nisso, né? Quem é operacional? Quem é a pessoa estratégica no negócio, né? Então, há momentos, nós chegamos a sair, nós estávamos numa fábrica, tirei todo mundo da fábrica, os estratégicos, que foram para o escritório, porque todo mundo ia para a fábrica. Eu não preciso de gente na fábrica, já tem gerente, já tem supervisor, por que estão lá? Área de vendas, estão ao tempo todo cobrando. Não é isso que tem que funcionar, nós vamos vir tudo para o escritório. A empresa cresceu assim, adoidada, porque nós éramos estratégicos, nós tínhamos reuniões semanalmente para pensar em novas estratégias, né? Então, isso é muito importante que vocês coloquem em mente. Okay? Qual estilo de administração vocês têm? Tem 3 figuras, né? Quem se identifica com uma dessas figuras aí como estilo de administração? Quem é tanque? Tanque de guerra. Quem é um tanque de guerra? Se sente um tanque de guerra? O cara chega lá, não, que está com problema, eu resolvo, fazer aqui, deixar que eu faço isso. Tem que deixar comigo, é um cara que resolve tudo, né? E quem se sente como um avião a jato que passa voando sobre o negócio ou um helicóptero? Qual é o melhor estilo que você tem que ter? É do helicóptero. Porque sobrevoa o problema, aterriza, resolve e volta outra vez. Porque o tanque de guerra ele tem que matar um passarinho na janela. Ele mata o passarinho, mas destrói a casa. E não é isso que nós queremos. Acho que está com microfonia, né? Então, e é importante isso para vocês. Estilo, quando vocês falam em planejamento estratégico, pensem no que vocês vão ser como estilo. Começar a mudar isso daí. Começar a mudar. Em qualquer lugar, hein? Uma associação, qualquer que seja que nós estamos aqui, se encaixa. Nós fizemos isso aqui, exatamente isso, não é isso? O que nós temos que fazer? O que nós queremos ser? Né? Muito bem. A comunicação numa organização. A utilização de tecnologias erradas ou inadequadas. Falta de uma hierarquia. Ruído de informações, linguagem inadequada e metas e prazos absurdos. Quando a sua comunicação não é correta, não é clara, tudo isso acontece. E às vezes você fala, não, a empresa está cheia de fofoca. Não é fofoca. Aqueles que os outros deveriam falar e não falam. Falam pelos cantos, seja claro, vê o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, escute. Sabe, enfrente o problema. Coloque na mesa, é o seguinte que eu falo, peixe morto, põe na mesa, come ou joga fora, porque ele vai cheirar mal. É assim que tem que ser. Está com problema? Põe na mesa, vamos resolver. Não fique pelos cantos falando, não podemos ter isso, porque isso vira o quê? Fofoca. E é uma coisa que destrói qualquer um, é exatamente isso. Muito bem. A comunicação, falta de padronização de linguagem, duplicação de esforços, desunião de equipe e omissão de informações. Hoje em dia a tecnologia é tão grande que se você falar uma linguagem para mim, eu posso não entender. Eu não sou obrigado a entender. Você que é o comunicador tem que falar de uma maneira que eu entenda. Então usem assim, palavras fáceis de ser entendidas, né? Esse negócio de ficar usando inglês para tudo quanto é coisa é horrível. Eu não sou contra a língua inglesa, adoro inglês, falo inglês, trabalhei em empresa americana há 37 anos, não estou em outra condição. Mas quando você vai em alguns lugares, não é legal. Quem já subiu a serra da Tamoios, a nova serra? Super, negócio fantástico. 3 túneis de quase 7, 8 quilômetros de túneis. Não tem serra, é uma reta só, mas tem uma falha. Security box. Eu sei o que é, mas você acha que qualquer um tem que saber? Então você não pode usar uma linguagem em que o seu público-alvo, que são os que usam a estrada, não entenda. Então eu acho isso assim, é errado, né? Por que tem que falar dessa forma? Não, coloca lá telefone de emergência, eu sei o que é e pronto, eu paro ali e acabou, né? Isso é um exemplo de assim, falar, eu falo bonito que eu falo as palavras em inglês. Não resolve isso. Isso não resolve. Uma organização que tem que ter evitado a qualquer custo silos de poder.
Sabe o que é cílios de poder? Por exemplo, quais são os maiores cílios de poder numa empresa hoje? São RH, porque controla as pessoas, e finanças, porque controla o dinheiro. Se você deixar os cílios de poder tomarem conta, é a coisa mais difícil que existe. É a coisa mais difícil que existe, porque a empresa não vai caminhar. Porque a briga de cílios de poder. Você tem que ter um grande cílio de poder. Qual é a melhor maneira de ser isso aí? Uma organização flat. Quando você sai do piramidal e põe a organização flat. Todos respondem o mais flat possível. Todos respondem a uma liderança. É a única maneira de você. Quando eu falo flat, entenda planas, porque eu estou usando o termo em inglês. Acabei de falar mal. É isso que eu falei. Todo mundo pensou. Todo mundo pensou. Mas é verdade. Plano. Muito bem. Cuidado quando você faz plano estratégico. Não se baseie nos resultados, baseie-se nas tendências. Tá? A tendência que vai estabelecer o futuro. O resultado analisa o passado. Né? E nós temos que olhar o futuro. Qual é a tendência do Brasil esse ano? Não é das melhores. Não é das melhores, é verdade. E eu mesmo estou sentindo isso. Uma inadimplência infernal. Nunca vi tanta inadimplência. E com pequenas e grandes empresas. Eu até falo o seguinte, eu escuto de alguns clientes, falo, olha, eu não vou pagar. Faz o que você quiser. Aí você vai falar, bom, vou colocar no protesto. Ele não paga do mesmo jeito. Ele não paga. O que vai acontecer no protesto? Ele não vai pegar dinheiro emprestado, não vai pegar, ele não está pegando mesmo. Então, isso são coisas que você começa a falar. Eu escutei de um cliente, falou, eu não estou pagando o banco mais. Não está pagando, não. E o que vai acontecer? Estou no Bacen. E aí? Dane-se, eu não vou pegar dinheiro emprestado. Você está entendendo o que está acontecendo? Isso é a pior coisa que existe numa sociedade. Está acontecendo, eles não estão mais seguindo as regras. Não estão seguindo as regras. Isso é horrível. O governo tem que fazer alguma coisa urgente para isso daí. Porque senão vai ser o caos, vai ser o colapso. Né? É desobediência civil. Não vou mais fazer isso. Acabou. Impostos. Qualquer um que você fala, eu não estou com dinheiro, não consigo pagar a empresa, não, o que eu tenho que deixar de pagar? Imposto. Mas ninguém vai pagar desse, não paga imposto. O que vai acontecer se eu não pagar imposto? O governo vai cobrar, tomar o quê? Ele não consegue nem tocar os negócios dele, vai fazer o quê contra você? Então são coisas que você fala, isso não pode acontecer. Então é tendência. O que nós vamos fazer com a tendência? Nós vamos recuar, vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? São coisas que nós temos que nos preocupar. Não tem jeito. Mas meus resultados foram bons. O ano passado eu estourei. A Semasa cresceu horrores no ano passado. Crescemos quase 50%. Mas você não está mais assim, não. A tendência é outra. A tendência não é aquela que nós podemos falar, vamos investir nisso. Aí você fala, não, nós temos que sair desse mercado, nós temos que ir para exportação. Porque nós levantamos, nós vamos para exportação, vamos começar a exportar. Porque lá não tem toda essa dificuldade. Então você vai atrás de outros mercados. Muito bem, alerta para o mercado competitivo. Já estou na reta final. Tá? Investir pensando a longo prazo. A crise está muito atrelada a curto prazo. E é verdade, né? É que para nós, longo prazo são 6 meses, 1 ano. Não é. É de 3 a 5 anos. Não tem jeito, né? Então, quando eu falo, quando é que as empresas suas vão ficar tudo redondinhas, as que eu tenho com problema? 3 anos. Não adianta falar isso, que eu não vou conseguir fazer. É a pior coisa que tem, 6 meses eu vou resolver. E você não resolve, é frustrante. Qualquer coisa que você faça, coloque prazos que você consiga fazer. E não prazos que outros gostariam de saber. Não vai resolver, né? Tomar cuidado com a concessão desse crédito. A inadimplência atinge 80% das micro e pequenas empresas. E atenção na fixação de preço. Acreditar na publicidade, nos veículos certos, para não desaparecer do mercado. E hoje em dia tem muita publicidade que praticamente não custa nada. Não é verdade? Trabalhar com produtos aceitáveis o ano todo. Porque o que mata é o que nós chamamos de sazonalidade. Todos os nossos produtos são sazonais. Não é tanto. É. Tá? Eu tenho uma pousada na praia. Estou falando de outros negócios, tá vendo? Nós temos uma pousada lá no Lázaro, que hoje virou flat. Quando eu vi que o negócio é pousada, é sazonal. Pelo amor de Deus. Cada vez que a Globo fala que vai chover, o negócio lá dá problema. Cancelam tudo. Mas é verdade. Eu fico, tomara que eles não falam nada que está chovendo lá.
Mas é verdade. O que eu tenho lá? Mas é verdade, o pessoal fica ligando, olha, pessoal, aqui o tempo está bom, viu? Manda aí, olha, mostrando o sol, porque não é possível. O nosso problema é o anúncio de negócio de chuva. Quando aconteceu lá o negócio lá em São Sebastião, não aconteceu nada em Ubatuba. Nada. Cortaram 70% de todas as reservas. Foi um tombo. Você imagina o que aconteceu conosco, né? Um tombo. Aí que eu falei, olha, peguei um carro, vai filmando as praias, vai filmando as estradas aqui, tem lá, tal, manda, põe isso põe tudo quanto é lugar para ver que não é nada disso. Né? A sazonalidade não é fácil. Mata o seu negócio às vezes, mas você tem que se preparar. Porque os negócios são sazonais, não tem jeito. Né? Vender bandeja, a gente vende bandeja mais no meio do ano e fim do ano. Por quê? As férias. O pessoal vai no shopping, tudo mais, nessa época. Tudo. Então, somos sazonais. Então, vendemos outros produtos. Né? Trabalhar com produtos aceitáveis e investir em tecnologia e qualidade. Controlar custos e buscar continuamente sua redução. Manter o fluxo de caixa rigorosamente positivo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, eu sei a dificuldade que é. Enorme a dificuldade. Fugir dos empréstimos bancários, os juros estão muito altos. Então, entrar em cheque especial, eu fico abismado. Né? Um cheque especial de PJ, né? 15% ao mês. Caramba, é melhor ir num agiota que cobra 4%. Fala a verdade. É, não é? Cobra 4%, né? Estabelecer metas de vendas e produção. Participar de cursos de especialização, atualização e informatização. Procurar novos nichos de mercado. Oferecer serviços e produtos ao exterior. Exportação. Né? Focos no negócio. Eu vou pular isso aqui porque é interessante. A nova missão comum de marketing e vendas. Aqui o marketing e vendas está numa área só. Porque não tem como você separar os dois. Porque senão o marketing faz as coisas e o vendas não fica sabendo. Vendas quer alguma coisa e o marketing faz outra. Então nós juntamos aqui tudo e por causa disso aqui, integrar estratégias de longo prazo com objetivos de curto prazo. Trabalhar em conjunto, compartilhando informações e responsabilidades. Evitar perda de tempo, de energia e de recursos. Aumentar o faturamento, a rentabilidade e participação no mercado. Da revista Exame. Isso que é importante. Não adianta dois focos. Olha, gente, são cílios de poder, hein, se você pensar bem. O marketing é uma coisa, eu quero colocar propaganda assim, 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 meu ouvido falou, mas o meu público-alvo não é esse. Meu público-alvo não é esse. Hoje eu estava conversando com o Gabriel sobre uma empresa, que parece que está aqui a pessoa, não sei, que é de restaurante, e nós estávamos falando sobre isso. O público-alvo de uma região, em São Paulo, não é o mesmo de outra região. Você não pode usar as mesmas estratégias. Você tem que usar estratégias diferentes. Se você está, por exemplo, num shopping de Iguatemi, o público-alvo é outro. De que você está num Tamboré. Não que seja ruim, mas são outros. Não adianta você querer usar o mesmo. Né? Então você avalie o seu público-alvo. O que eu quero oferecer para ele? Porque se ele não encontrar com você, ele vai em outro lugar. Você pode ter certeza disso. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Estou terminando, hein? Mudança, o momento de uma mudança. Você tem que analisar quando você tem que mudar as coisas na sua empresa. É na hora do planejamento estratégico. Porque é o seguinte, olha. A mudança voluntária é a melhor coisa que existe. Porque você está no auge, está indo muito bem, você começa a pensar o que eu posso para mudar. Mas não vou mudar não. O time que está ganhando não se mexe. Né? Aí você não muda, você começa a cair o negócio. Você quer fazer mudança operacional. Mas mudança operacional, nossa, não é nada disso. Aí você fala, chega aqui, você vai ter que fazer mudança direcional. Aqui não tem jeito. Ou você muda, ou você morre. Quem é de quem conhecemos que não fez nada disso e morreu? E estão morrendo diversas empresas, hein? Nunca vi tantas empresas fecharem, né? Porque focaram muito na área financeira. Essas empresas, todas que estão fechando, é por causa de problema financeiro. Mas teve algumas, na minha época, a gente falava muito no mapping, na Mesbla, né? O mapping era um show, né? O mapping não se adaptou ao novo mercado dele. O mapping, para você ir no mapping na época, você ia até com roupa, né? De fim de semana. Né? Isso, você ia lá, você não ia? Tá vendo? Não sou dessa época. Quem era o grande inimigo do mapping? Quem era o grande inimigo do mapping e que derrubou o mapping? Quem era? O Carrefour da vida. Você vai lá para comprar comida e ele te oferece eletrônico, te oferece roupa, já sai com outras coisas. Por quê? Porque ele te atraiu primeiro pela essência do negócio e não pela coisa. Então, isso é o típico caso. Morreu. A Mesbla foi a mesma coisa. Então, quando você
Tem que fazer uma mudança? Faça. Não pense duas vezes. Não tem medo de mudar? Mude antes que seja tarde demais. Encare a realidade de frente. Analise criteriosamente sua empresa. Defina rapidamente o que precisa ser ajustado e faça. Mude. Quando decidir que deve mudar na sua empresa, nada deve ser sagrado. Não se prenda ao passado, esteja aberto a mudanças. Expresse uma visão e, em seguida, deixe que os funcionários a coloquem em prática. Deixe que os funcionários coloquem em prática. Uma das grandes coisas que nós mudamos na CIB, eu estava conversando hoje com o Gabriel e outro dia falando, hoje a diretoria trabalha. Né, Andrei? Hoje a diretoria trabalha. Porque nós somos simplesmente o seguinte, cada um tem que fazer o seu papel. Eu não vou fazer o seu papel. Porque antes era o seguinte, quem trabalhava que nem um doido aqui era o Moacir. E sobrava um pouco para mim ou para um outro lá, mas acabou. Moacir, você vai ficar tocando a parte, realmente a parte dos contatos e tudo mais, nós vamos tocar o negócio aqui dentro. Eu não faço nada por ninguém. O máximo que eu faço é me consultem, eu falo como deve ser feito, mas o Denis sabe como é que eu sou. Cada um tem que fazer o seu papel. Não adianta, eu não vou fazer. O dia que você começar a fazer o papel do seu funcionário, ele não vai fazer mais. Você vai se matar de trabalhar e ele vai ficar sentado. Nossa, trabalhar naquela empresa é uma delícia. Fico o tempo todo no celular. Né? Não deixem. Elimine o trabalho desnecessário. Tenha objetivos e a velocidade. Acho que vocês viram já um trabalho desnecessário. Tem um vídeo do professor Marins, que é um grande amigo nosso, em que ele fala que ele foi num prédio, né, numa empresa, e o camarada falou assim, o senhor vai falar com quem? Ah, vou falar com o fulano e tal. Pegou um papelzinho, tá. E foi ele falar e voltou, e ele não tinha dado baixo no papel. Ele falou, o senhor tem que voltar lá. Por quê? Não, o senhor não pode, para sair tem que... Mas por quê? Eu já fui lá, o papel não assinei. Ele falou, não tem problema. Ele foi num canto lá, assinou ele mesmo e falou, tá aqui, então, pode ir embora. Ele falou, me diga uma coisa, o que você faz com esse papel? Ah, não sei, não era fazer assim, eu coloco ali. Aliás, nós estamos comprando já um arquivo maior, porque não tem mais lugar para colocar, e contratamos 2 pessoas para separar por empresa. Para quê? Para quê? Se o negócio, se aquela função não agrega valor para você, não faça. Agregou valor? Faça em dobro. A maioria das vezes não agrega valor. Porque a pessoa gosta, mas eu tenho controle de quantas pessoas entram e saem. O que tem para você de valor isso aí? Porque é o seguinte, se o que você controla não te traz nenhum tipo de valor agregado, elimine, que não serve para nada. Quem é que tem no seu computador 1.800 e-mails que estão em vermelho que não leu até hoje? Todo mundo tem isso, né? Eu tenho 1.818, porque eu contei hoje de manhã. O que está fazendo lá? Eu comecei a apagar, vou começar a apagar tudo, porque se até hoje ninguém reclamou, que serve para quê? Não é verdade isso? Não tem jeito. Né? Muito bem. Eu tenho uma coisa interessante. Mude para ser feliz. É uma coisa mais importante. Isso aqui é o processo de mudança, como funciona. O que acontece, a confusão, normalização, depois vai recuperar. Tirar lições dos próprios erros, é o segredo dos acertos do futuro. O importante é controlar a não ação, porque a ação por si só já está controlada. Ferrou. Entenderam isso ou não? A pergunta que você faz na sua empresa, quanto que eu vendi ontem? Não é isso? Sim. Quanto que eu vendi ontem? Para que você faz essa pergunta? Eu quero saber quanto que eu perdi de negócios ontem. Porque o que eu vendi é natural. Quanto eu perdi de negócio? Quantos clientes eu não consegui atender? Quantas pessoas vieram e não compraram nada? É a não ação, porque a ação é a compra. Eu não preciso controlar a compra. Eu não preciso controlar isso. Eu preciso controlar aquilo que não acontece. Isso foi uma das perguntas que eu aprendi lá em Michigan e paguei $100 para o camarada me explicar o que era isso, porque se em português é complicado, imagina em inglês, né? Então, tinha que falar com ele, né? Mas é isso. Quem faz isso muito bem? Alguns supermercados. Pão de Açúcar faz, ou fazia. Eu conversei muito com eles. Quando o cara, você chega na coisa, achou tudo que você queria? O que ele está fazendo quando pergunta isso? Controle na não venda. O que ela vai fazer com aquilo, ela nem sabe. Eu pergunto a moça, o que você faz quando eu... Aí eu anoto aqui e passo para um supervisor. Legal. Ela está controlando o quê? A não venda, porque a venda já está controlada, ela está fazendo o caixa lá. Isso é uma mudança drástica nos nossos negócios. Quem trabalha com comércio é o grande controle que você tem que ter. O que eu deixo de vender e não o que eu vendo. É uma mudança, né, maravilhosa. Controle de vendas não realizadas ou efetuadas.
O problema do nosso cliente é a nossa oportunidade. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, e sim um hábito. Aristóteles. Ele falava, um rapazinho novo que está no mercado aí, né? Jamais vendo um sonho entrega um pesadelo. Terminou.